Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Maria dos Irmãos está ciente de que o nosso pastor, reverendo Maurício, não está conosco hoje por motivo de enfermidade. Então, eu recebi a incumbência hoje de estar compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Nós iremos ler este texto e faremos uma oração para que o Senhor fale conosco e também para que o Senhor esteja com o nosso pastor no leito de enfermidade, para que ele tenha a sua saúde restaurada e para que logo possa estar aqui conosco. Vamos ler o texto, Juízes capítulo 13, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril, e nunca tiveste filho. Porém, conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Oremos. Ó Pai, em tua presença, nós lhe pedimos humildemente que teu Santo Espírito abra os nossos corações, abra os nossos olhos, para que possamos entender a tua palavra, ó Deus. Nós lhe rogamos pela iluminação do Santo Espírito. Nós lhe pedimos, ó Deus, que a tua palavra esteja arraigada ao nosso coração, que nós a entendamos, que nós a coloquemos em prática, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, o que o Senhor quer falar conosco por meio da tua palavra, e que nós estejamos atentos. Nós lhe pedimos também, ó Deus, que o Senhor esteja com a tua mão sobre o teu servo, reverendo Maurício, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja dando graça, que o Senhor esteja afofando o seu leito, ó Deus. E nós colocamos diante de ti o desejo do nosso coração, que é a restauração do teu servo, que é a cura, pois nós sabemos que tu és poderoso para isso e que o Senhor age providencialmente em favor de seus servos. Todavia, ó Pai, nos colocamos humildemente diante da tua vontade, sabendo que ela é boa e agradável. Ó Deus, nós lhe pedimos essas bênçãos, confiados tão somente em Cristo Jesus. Amém. É inadmissível que em 2000 anos essa postura não tenha sido revista. Esta foi uma frase da jornalista Marília Gabriela, quando um pastor colocou diante dela a posição das Sagradas Escrituras quanto ao homossexualismo. O pastor afirmou: nós cremos que Deus tem poder e Deus converte homossexuais. Nós amamos os homossexuais, mas não concordamos com a sua postura, com o pecado deles. Ela não aceitou aquilo. E ela dizia: mas isso deve ser revisto. 2000 anos e as coisas não mudaram. Afinal, a nossa cultura é outra. Afinal, os tempos mudaram. Vocês devem rever as suas interpretações quanto à Bíblia. Em contrapartida, uma outra jornalista
Raquel Sherazade, disse, comentando uma das posturas de algumas igrejas que tenta se amoldar à cultura contemporânea. Ela disse, não seria a igreja a se moldar ao texto sagrado? Não é a igreja que deve se moldar ao texto sagrado? Mas a igreja está se moldando às mudanças que ocorrem no mundo, às posições e conceitos culturais contrários à palavra de Deus. O que nós vemos nessas duas frases opostas é que existe uma tensão quanto ao evangelho e à cultura. E quando eu digo a cultura, não estou me referindo à cultura no geral, incluindo aí seus pontos positivos. Não, mas os pontos negativos, que são aqueles que são contrários à palavra de Deus. Por exemplo, ultimamente tem sido parte da nossa cultura o divórcio muito rápido. A nossa lei já foi mudada quanto a isso. No México, não sei como está o andamento disso, mas eles tentam fazer agora, pretendem fazer casamento por contrato. Então você decide com a sua esposa ficar casado com ela durante 2 anos. Se der certo, você renova. Se não der, tudo bem. Então repare que este é um conceito da cultura que tem entrado na igreja. Existem outros exemplos, não vou me ater a isso. Mas o que a palavra de Deus nos diz referente a isso? Como a igreja deve lidar com a cultura pecaminosa, com a cultura que é contrária à palavra de Deus? Por incrível que pareça para alguns, este não é um assunto novo. Este é um assunto que as Escrituras já discutiam séculos atrás. E nós iremos ver este aspecto, essa tensão entre a palavra de Deus, a revelação de Deus e a cultura pecaminosa já no texto de Juízes que nós lemos. Nós lemos que, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. A pergunta aqui que eu gostaria de fazer aos irmãos é: qual é a ideia? Qual o propósito da história de Sansão? Eu lembro que esta, na minha infância, era a minha história preferida. A minha mãe contava e eu gostava dela porque aquela ideia, de Sansão, o homem forte, vencendo batalhas, destruindo inimigos, isso me chamava a atenção. Com o passar do tempo, você procura a moral da história. O que será que essa história me ensina? E a minha mãe, em sua simplicidade, ela dizia assim: olha, a moral da história é tome cuidado com as mulheres. Você viu o que aconteceu com Sansão, quando ele se rendeu à sedução de Dalila. Então, toma cuidado. Isso eu já estava com uns 16 anos, já queria namorar, e ela, olha lá, não vai me trazer uma Dalila aqui em casa. Mas seria esta a ideia da história de Sansão? Será que é isso que o texto quer nos passar? Ou seja, o que a história de Sansão nos ensina? E outra, por que Sansão deveria ser um nazireu? E o que é um nazireu? Para nós entendermos isso, primeiro nós devemos considerar o contexto do livro. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Juízes 3, versículo 7 ao 11. Nós iremos ler alguns textos. 1 Juízes 3, versículo 7 ao 11. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou o libertador, que os libertou, que é Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos.
Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Agora o versículo 12, do mesmo capítulo. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. No versículo 15 vai dizer, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador, que era Eude. Juízes, capítulo 4, versículo 1. Repare na semelhança destes textos. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosoete-Hagoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Aí eles clamaram ao Senhor, e Deus vai levantar aqui outros juízes, Débora e Baraque. Mais para frente, em Juízes capítulo 6, versículo 1 diz, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Versículo 7, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, Deus então vai suscitar Gideão para livrá-los dos midianitas. Quando nós chegamos no capítulo 10, vemos a mesma estrutura de narração. Os filhos de Israel, os israelitas, eles novamente pecam, o Senhor os castiga, trazendo uma nação circunvizinha para que os oprima, para que essa nação oprima Israel, e eles então clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou outro juiz, outro libertador. Quando nós chegamos em Juízes, capítulo 13, você vê, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então vamos lá. Todos os textos que eu citei, eles têm algo em comum, que é a estrutura da narração. O que acontece? O povo peca. Depois de pecarem, o que acontece? Deus os castiga, trazendo uma nação inimiga para oprimir aquele povo. O povo está sendo oprimido e eles ficaram 20 anos, não é? 2 anos, ficaram alguns anos sobre o poder do inimigo, e quando eles ficavam sobre o poder dos inimigos, o que eles faziam? Eles clamavam. E aí Deus suscitava um libertador. Então são esses 4 elementos: pecado, castigo, clamor e libertação. Quando nós chegamos no capítulo 13 de Juízes, nós lemos que os filisteus estavam dominando Israel por 40 anos. E nós lemos que há pecado. Eles pecaram. Eles foram então castigados por Deus. E aí Deus suscitou um libertador. Ficou faltando algo? Eles tinham pecado, eles foram castigados e Deus suscitou um libertador. Eles não tinham clamado. E eles ficaram durante 40 anos. Se você voltar e ler todas as narrativas que nós lemos, você irá perceber que eles nunca tinham ficado por um tempo tão longo, por 40 anos, sob o domínio de uma nação. O máximo que eles ficaram foram 20 anos. Agora eles estão por 40 anos debaixo das mãos dos filisteus, sob o domínio dos filisteus, e eles não clamaram. A pergunta é, por que eles não clamavam? Por que eles não clamaram? Por que eles não invocaram ao Senhor para que o Senhor os libertasse?
por que será? Qual a resposta para a omissão do povo de Israel? O versículo 5 vai dizer que eles estavam sob o poder dos filisteus e que Sansão iria livrar a Israel do poder dos filisteus. E a palavra poder aqui no hebraico é mão. É a ideia deles estarem sendo manipulados. Eles faziam aquilo que os filisteus queriam. Eles estavam sendo guiados pelos filisteus. E não havia neles nenhum senso crítico, nenhuma reflexão sobre o que estava acontecendo. Mas que poder era esse? Seria um poder bélico? Um poder opressivo? Não. A Bíblia não diz que eles estavam sofrendo com a opressão bélica. Eles não estavam sendo oprimidos fisicamente. No entanto, eles estavam sob um poder. E que poder era esse? De maneira diferente dos outros povos, os filisteus eram uma nação organizada. Primeiro, eles eram uma nação antiga. Lá no capítulo 21 de Gênesis, nós vemos Abraão, que é a semente daquilo que será o povo de Israel, mas o povo de Israel ainda não existe, e Abraão vai ter com Abimeleque, rei dos filisteus. Então era uma nação muito mais antiga do que Israel. Além disso, os estudiosos irão dizer que os filisteus, eles eram ascendentes, ou melhor, eles eram descendentes dos cretenses, lá da ilha de Creta. E foram os cretenses que colonizaram também a Grécia. E já naquela época eles eram conhecidos pela sua cultura, pelo seu conhecimento. Eles tinham um desenvolvimento, os filisteus, marítimo. Eles tinham navios. Israel não sabia nem o que era isso, o que era um navio. Mas como que eles cruzaram o Mediterrâneo de Creta para o Oriente Médio, eles já tinham uma noção do que era um navio, como eles lidavam com o mar. Eles eram também muito desenvolvidos em termos metalúrgicos. Nós lemos mais para frente, lá em 1 Samuel, que os israelitas iam amolar as suas espadas com os filisteus. Suas poucas espadas. Porque eles tinham esse conhecimento metalúrgico, eles tinham esse desenvolvimento. Os filisteus também tinham um grande desenvolvimento comercial. Era uma nação próspera. Eram também uma nação conhecida pela sua arte. Até hoje, os arqueólogos, quando estão escavando, e quando eles acham 2 vasos, eles percebem que tem um vaso que ele é mais detalhado. Ele tem flores, ele é bem design moderno para aquela época. Vou trocar de... O microfone para de gaguejar. Eles eram uma nação muito desenvolvida. Diferente dos israelitas. Então os arqueólogos, quando encontram um vaso, eles percebem um vaso totalmente detalhado. E quando eles pegam um outro vaso com barro batido, simples, eles olham e dizem, olha, esse daqui é de um filisteu e este vaso simples é de um israelita. Então a cultura dos filisteus, em termos de desenvolvimento comercial, artístico, metalúrgico, era superior à dos israelitas. E quando eles tomaram a Israel, o povo simplesmente absorveu a cultura dos filisteus. O povo aceitou, o povo se conformou. Repare que tudo que eu citei foram pontos positivos da cultura dos filisteus. Mas havia um ponto muito negativo. Os filisteus eram pagãos. Os filisteus não adoravam ao Deus verdadeiro. Os filisteus viviam em uma cultura promíscua. Os seus cultos envolviam orgias. Eles eram
adoradores de Baal. Eles se opunham à verdade revelada ao povo de Israel. Mas as coisas estavam boas, tudo estava caminhando. Então o povo pensou, por que nós não nos unirmos com os filisteus? Por que não absorvermos a cultura dos filisteus? Para que uma postura crítica dessa cultura? Então eles foram conformados com a cultura pecaminosa, foram conformados à cultura pecaminosa dos filisteus. E é neste contexto que surge Sansão. E daí começa a surgir a resposta para a pergunta, por que Sansão deveria ser um nazireu? Por quê? Na verdade, o que é um nazireu? Lá em Números, capítulo 6, versículo 1 ao 8, o texto diz, número 6, versículo 1 ao 8. A partir do versículo 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã. Por eles se não contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Repare que este era um voto voluntário. Quem, por um período, quisesse se consagrar ao Senhor, ele faria um período no qual ele seria considerado um nazireu, uma pessoa consagrada a Deus. Neste período, ele não poderia fazer três coisas. Ele não poderia o quê? Tomar nada derivado da uva. Ele também não poderia cortar os cabelos. E não poderia tocar em animais mortos ou em seres humanos mortos. Quer seja esses seres humanos fossem seus parentes, né? Pai, mãe, filho, não poderia tocar. Por quê? Primeiro, a ideia da uva naquela cultura era que a uva era símbolo de alegria, de uma alegria lícita. Quando eles ganhavam uma guerra, quando eles recebiam alguma vitória, eles comemoravam com vinho e comendo uva. Então a uva era um símbolo de alegria. A ideia é, enquanto você estiver consagrado ao Senhor, a sua satisfação, a sua alegria só será a comunhão com Deus. Você deverá se abster até mesmo dos meios lícitos de alegria. Era como se fosse um jejum. Você deverá se satisfazer tão somente em Deus. E por que ele também não poderia cortar o cabelo? Porque a ideia de cortar o cabelo é a ideia de adorno, de você cuidar da sua estética. É pecado você cuidar da sua estética? Não, não é pecado. Mas durante aquele período em que ele fosse nazireu, ele deveria pensar apenas em sua consagração a Deus. Deveria se esquecer, negar a si mesmo e viver totalmente consagrado a Deus. E por que ele não poderia tocar em nenhum cadáver? Para que ele não fosse considerado cerimonialmente impuro. Afinal, a morte é consequência do pecado. E a ideia era, se você toca num cadáver, né, você está contaminado cerimonialmente. Então ele deveria se abster dessas três coisas. Mas com Sansão foi deste modo?
Primeiro, o voto era para consagração a Deus. Ótimo, Sansão foi consagrado a Deus. Esse era o propósito do seu nazireado. Mas foi um voto voluntário? Não. Não foi um voto voluntário. Ele deveria ser nazireu a começar do ventre da sua mãe, enquanto ele vivesse. E repare que o nazireado, ele tinha um período. A pessoa, por exemplo, combinava com o sacerdote para ser nazireu durante 1 ano. E Sansão tinha um período que ele deixaria de ser nazireu? Não. Ele seria nazireu enquanto vivesse. Então ele é um nazireu especial. Era um tipo de nazireu que as pessoas naquela época nunca tinham visto. E por que ele deveria ser nazireu? Porque naquela época as pessoas tinham se esquecido da palavra de Deus. A nação de Israel tinha sido chamada para ser luz dos gentios, para ser uma nação consagrada a Deus. Eles deveriam buscar a sua satisfação em Deus. Eles não podiam se contaminar com nada, deveriam ser uma nação pura. Eles deveriam pensar mais na glória de Deus do que neles mesmos. E quando Deus diz, eu vou livrar o povo de Israel por meio de Sansão, ele está dizendo, Sansão deverá ser um exemplo do que Israel deveria ser. Então imagine Sansão andando na feira, de terça-feira, estava andando, uma situação hipotética. E aí tem uma mãe com a sua filhinha, e ela olha aquele homem esquisito, alto, forte e cabeludo. E a menininha perguntava, mãe, por que aquele homem é tão diferente? A mãe responderia, olha, me parece que ele é um tal de nazireu. Mas como eu não leio muito as escrituras, eu já até esqueci o que é isso. Vamos perguntar para um sacerdote. Aí o sacerdote explicava, olha, ele é um homem consagrado a Deus. E aproveitando o gancho, vocês deveriam ser consagrados a Deus também. Ou seja, Sansão deveria ser um sermão vivo. Ele deveria representar o que a nação de Israel deveria ser. Ele deveria influenciar a cultura. Porque o povo tinha se amoldado, se conformado à cultura pecaminosa dos filisteus. Mas Sansão cumpriu com isso. Sansão foi um bom exemplo, foi um exemplo a ser seguido. Nós já conhecemos a história de Sansão. Nós sabemos do fim trágico dele. Se fôssemos escrever algo em sua lápide, colocaríamos influenciado pela cultura que foi chamado a influenciar. Este texto irá nos ensinar 3 coisas de como a igreja deve se portar diante da cultura. Como o povo de Deus, em meio a uma cultura corrompida, deve proceder. Primeiro, o povo de Deus deve viver em santidade. Sansão não podia tocar em cadáver. Ele não podia se tornar impuro. E constantemente as Escrituras chamam a promiscuidade de impureza. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 7. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 3 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Nós não vivemos em uma cultura melhor do que a de Sansão. Nós vivemos em uma cultura promíscua. Nós vivemos em uma cultura em que a sensualidade é tida como uma virtude. É óbvio como o Brasil é conhecido no exterior.
há algum tempo atrás, o Ministério do Turismo teve que impedir alguns cartões postais que saíam daqui do Brasil e iam para o exterior. E os irmãos imaginam por quê? As imagens que estavam naqueles cartões postais. Nós vivemos em uma cultura promíscua. E um dos eventos promíscuos estão acontecendo hoje. E vivemos em uma cultura em que a mídia diz que isso é normal, que deve ser aceito, de que as pessoas devem ser livres nesse sentido de relacionamentos íntimos, que elas devem se expressarem. E muitas das vezes, e infelizmente eu percebo que no seio da igreja há pessoas que absorvem isso, que se acomodam, e que algumas coisas que a palavra de Deus nos diz que é errado, as pessoas hoje olham e dizem, é normal, é assim mesmo, é o mundo que nós vivemos, é a cultura, devemos aceitar, devemos nos modernizar. Mas a palavra de Deus nos diz, eu vos chamei para a santificação. Não se tornem impuros, não se amodem à cultura pecaminosa e promíscua. Eu vos chamei para a santificação. Assim como Sansão não podia tocar em cadáveres para que não se tornasse impuro, nós devemos nos abster da promiscuidade. Promiscuidade essa que está escancarada pelos meios de comunicação. E alguns tempos atrás, o reverendo Abel deixou bem claro que um dos meios mais utilizados para que a promiscuidade invada o lar é a internet. Não podemos achar que isso é normal. Não podemos nos conformar com isso. Em uma cultura nacional onde a sensualidade é considerada uma virtude, as pessoas se voltam cada vez mais à promiscuidade. Devemos aprender e viver de modo diferente, com base na palavra de Deus. Hebreus capítulo 12 compara a carreira cristã como uma corrida. E o autor de Hebreus vai dizer, olhem, é como se vocês estivessem sendo vistos pelos heróis da fé. Pessoas que passaram por dificuldades no passado, mas que venceram. E ele diz, para que nós mantenhamos os nossos olhos fitos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e que nesta corrida, nessa maratona, nós devemos nos desvencilhar, tirar todo o pecado que tenazmente, lembram da cola tenaz? Nos assedia. Ou seja, para corrermos a corrida cristã, devemos tirar todo o pecado que impeça o nosso progresso. Devemos tirar. Afinal, nenhum corredor corre de terno e gravata. Ele tem roupas especiais para isso. Roupas essas que facilitam o seu progresso. E o que nos impede corrermos a corrida da fé é o pecado. Um segundo ensino da história de Sansão, de como nós devemos lidar com a cultura corrompida. Devemos estar satisfeitos em Deus. Sansão não poderia se alimentar de nada derivado da vide, porque a videira era símbolo de alegria. Isso não significa que Deus não quer que você seja feliz. Mas Deus quer que você tenha consciência da verdadeira felicidade, da verdadeira fonte de alegria, que é Ele. E há momentos em nossas vidas que nós somos privados por meio da doença, por meio de relacionamentos que não dão certo, somos privados das bênçãos de Deus e nos desesperamos. E eu lembro um autor que ele disse algo muito interessante. Ele falou, pense que tudo que você recebe de Deus, a sua saúde, o seu trabalho, são bênçãos de Deus.
E não há problema nenhum você se sentir feliz com uma estabilidade financeira, com relacionamentos equilibrados. Mas há momentos que estas expressões, essas bênçãos de Deus são rompidas, como um cano que entope e a água não chega até nós. E quando isso acontece, nós devemos nos lembrar que a fonte é Deus, que o cano pode estar entupido e que agora nós devemos ir até Deus. E devemos amá-lo mais Ele do que as bênçãos que Ele nos dá. Então nós aprendemos que a cultura que nós vivemos fabrica ídolos. Ela diz, olha, você só vai ser feliz quando você tiver este carro, quando você comprar essas roupas, quando você ir comprar naquele supermercado. Afinal, aquele supermercado é lugar de gente feliz. Vocês já entenderam, né? Repare que eles usam ídolos, e por meio desses ídolos, eles prometem satisfação. E nós nos adaptamos a isso, nos conformamos. E começamos a buscar aquilo que o mundo busca. E nos esquecemos que a nossa satisfação está em Deus. Que a fonte da nossa alegria é Deus. Os membros de nossas igrejas, e até mesmo líderes, faltam no culto, profanam o dia do Senhor, que nós guardamos, que é o domingo, para se entreter de alguma forma. O lazer, o entretenimento é pecado? Não, não é pecado. Mas quando você deixa de servir a Deus, quando você deixa de cultuar a Deus, para se satisfazer com o lazer, você está dizendo que você ama mais o lazer, mais o entretenimento do que a Deus. Lembram lá de Mateus capítulo 6, versículo 19, versículo 21? Quando Jesus diz, não ajunteis tesouros na terra, pois onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Nós sempre nos inclinamos para aquilo que mais almejamos. Se você deixa de ir à igreja para assistir a final do seu time, você está dizendo que você ama mais o seu time do que a Deus, naquele momento. Você está buscando satisfação no entretenimento, no seu time, e se esquecendo que é Deus que é a fonte de toda alegria. Devemos seguir o exemplo de Cristo Jesus, o qual foi totalmente dedicado ao Pai. Ele disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. É aquele que disse lá no Getsemane, Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Nós devemos ter alegria e satisfação em realizar a vontade de Deus. Devemos buscar comunhão com Deus, assim como o salmista, que quando perseguido, fugindo no deserto, ele diz, a tua graça é melhor do que a vida. E eu estou ansioso, eu tenho sede, não de água, mas de Deus. Qual é a fonte da sua satisfação? No que você se satisfaz? Será em Deus ou nas bênçãos dele? Quando você ama mais as bênçãos do que a Deus, essas bênçãos se tornam ídolos. Os seus desejos bons se tornam desejos ruins, pecaminosos. Um terceiro modo de nós lidarmos com a nossa cultura é vivermos uma vida dedicada a Deus. O símbolo da cabeleireira de Sansão era um símbolo de dedicação. E muitas das vezes nós não estamos dispostos a nos negarmos. A maioria das vezes, para ser sincero. Porque quando Sansão deixou de cortar o cabelo, ou melhor, quando ele entendeu, né, seus pais ensinaram que ele não deveria cortar o cabelo, a ideia ali era, olha, você não pode, por ser nazireu, buscar a sua satisfação, buscar a sua autoafirmação. A sua maior preocupação é viver uma vida santa.
Irmão, eu não quero dizer aqui que ninguém vai cortar o cabelo, ou para não cuidar do seu exterior. Mas o ensino que nós tiramos daqui é que devemos valorizar mais a vontade de Deus, mais a Deus do que a nós mesmos. Jesus disse: se vocês querem me seguir, neguem a si mesmos. Morram para o seu eu. Ele diz: tome a sua cruz e me siga. E a ideia de tomar a cruz ali não é um problema que você tenha, não é o seu cunhado, não é esses problemas. A ideia de tomar a cruz é morra, porque um homem que colocava a cruz nas costas, naquela época, a sociedade o via e dizia: este é um homem morto. Não há escapatória para ele, vai ser crucificado. E Jesus está dizendo, talvez ele diria para nós, para o nosso tempo: pegue a sua cadeira elétrica e me siga. Morra para si mesmo. Siga-me. Morra para o seu ego, para os seus desejos egoístas. Ame mais a mim do que os seus familiares. Ame a mim mais do que você se ama. Negue a si mesmo. Mas nós vivemos em uma época em que buscamos autoafirmação do exterior por meio do consumismo desenfreado. Um filósofo brasileiro, ele escreveu um artigo muito interessante, e o título do artigo era Brasil, Ética versus Estética. E ele provou na história, desde a época do colonialismo, de que o brasileiro sempre foi preocupado com a estética, a despeito da ética. Então ele fala que naquela época, em 1600, como as mulheres se vestiam? Com aqueles vestidos longos, não é? Apertados, para modelar a cintura, e eram vestidos muito quentes. Ideal para o nosso país, correto? Mas por que elas vestiam aquilo? Porque era a última moda em Paris. Elas estavam mais preocupadas com a estética do que a ética. E ele diz que o brasileiro nunca valorizou a ética. Lógico que há exceções, não é no geral. Mas numa ideia mais abrangente, ele dizia: o brasileiro sempre valorizou a estética. E tem um ditado que acho que eu já disse aqui, e eu gosto dele, que diz assim, que brasileiro compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para impressionar quem não conhece. Porque nós estamos preocupados com a nossa autoafirmação. Buscamos satisfação na autoafirmação. Queremos ser valorizados pelo que temos e não pelo que somos. Nos esquecemos que Deus nos chamou para negarmos a nós mesmos. E que o trabalho, as finanças são bênçãos de Deus, mas não são um fim em si mesmos. Os reformadores, Calvino, lá em Genebra, ele deu 3 princípios para as finanças. Ele disse: primeiro, trabalhe. Trabalhe. E dê o seu melhor no trabalho. Trabalhe para a glória de Deus. Viva uma vida simples. Não gaste tudo que você ganhar. Viva uma vida simples. E o que sobrar, o que você faz? Poupe. Então, trabalho, vida simples e poupança. E o que sobra, o que você faz? Você estabiliza a sua vida e ajuda o próximo. Não mudou nada, né? Todos nós vivemos assim, né? Mas não fomos amoldados pela cultura consumista da nossa época. E usamos do consumismo para nos autoafirmar. E Deus dizia aos seus nazireus: se consagrem a mim, neguem a si mesmo, não busquem a autoafirmação. A visão materialista pode afetar o ministério, a igreja. Nós vemos várias igrejas enfatizando a teologia da prosperidade. John Piper, ele disse: há igrejas que estão lotadas. As pessoas vão à igreja porque veem Jesus como o médico dos médicos. Até aí tudo bem.
No entanto, elas buscam Jesus como somente o seu médico, porque elas amam mais a saúde do que a Cristo. Elas os buscam como o Senhor da prosperidade, não porque o amam, mas porque amam as riquezas. Então perceba que isso é a igreja absorvendo um conceito contrário à palavra de Deus, de autoafirmação por meio do consumismo. No entanto, Sansão tinha um contrato em ser nazireu. Tinha 3 cláusulas que ele não podia quebrar. Ele não podia tocar em cadáveres. Ele não podia tomar nada derivado da vide. E ele não podia cortar os cabelos. E ele quebra essas 3 cláusulas. Ele toca em cadáveres, lá em Juízes 14, versículos 5 ao 9. Quando ele mata um leão, e depois do leão morto, ele toca no cadáver para tirar um favo de mel e dá aos seus pais também. Ele quebra a 2ª cláusula, tomando vinho. As Escrituras mostram, por inferência, que ele tinha tomado vinho, a bebida derivada da vide. E por último, ele corta o cabelo. E ele fica naquele joguinho com Dalila, achando, não, eu vou pelas beiradas, o pecado nunca vai me pegar. E na verdade ele já havia sido seduzido pelo pecado, pela cultura que ele foi chamado a influenciar. O próprio Sansão tornou-se tão enamorado da cultura dos filisteus que incorporou e expressou através de Dalila que ele estava cego para as outras coisas. 3 vezes mentiu a Dalila. 3 vezes os filisteus foram derrotados por Sansão. Mas nesses encontros não vemos a menção do Espírito vindo poderosamente sobre Sansão. Nós não vemos a expressão dizendo, e o Espírito Santo tomou Sansão. Porque ele já estava cego para as coisas de Deus. Mais tarde, aquele homem que era respeitado pelos filisteus, temido pelos filisteus, agora foi pego pelos filisteus. Ele quebrou as 3 cláusulas. Deus se retirou dele, tirou o seu poder, a sua força física. E agora aquele homem que era temido é um homem cego, careca, empurrando um moinho. Rasparam-lhe a sua cabeça, furaram-se os seus olhos. E agora ele está empurrando o moinho. E agora ele serve ao deus Dagon, né? Não servir no sentido religioso, mas serve ao templo. Ele está sendo ridicularizado pelo mundo. Assim é o pecado, irmãos. Gosto de um exemplo de como os esquimós caçam lobos. Eles colocam uma lança pequena, nessa lança eles molham com sangue, eles fazem um picolé de sangue. Eles deixam ali na altura mais ou menos do joelho, se escondem. E o lobo sente o cheiro do sangue e começa a lamber aquele picolé de sangue. E gosta, ele está faminto, ele gosta do sangue, do gosto do sangue. Mas a língua com contato com o gelo faz com que a língua adormeça. E o gelo vai se derretendo. E a língua entrando em contato com aquela lança afiada. E o gosto do sangue que ele sente agora é do seu próprio sangue. E quando a sua língua está dilacerada e ele perdeu muito sangue, está fraco, os esquimós o cercam e ele vira comida e com a sua pele eles usam para fazer sapatos e roupas. Assim é o pecado. Ele começa devagar e ele vai corroendo. O pecado vai te levar mais longe do que você quer ir. Vai te custar mais caro do que você está disposto a pagar. E vai lhe reter mais tempo do que você quer ficar. É impossível brincar com o pecado e sair ileso. Aos poucos, Sansão foi se amoldando à cultura que ele foi chamado a influenciar. Teria os planos de Deus falhado, então, quanto a salvar Israel por meio do exemplo de Sansão? Não. Na verdade, Deus estava mostrando
por meio da vida de Sansão, o que era Israel. Era uma nação chamada para influenciar, mas que havia se conformado com a cultura dos filisteus. E hoje, quem é o povo de Deus? Somos nós. Vós sois raça eleita. Vós sois nação santa. Povo exclusivo de Deus. Somos nós que somos chamados a vivermos uma vida pura diante de uma cultura promíscua. Nós somos chamados a vivermos uma vida dedicada a Deus. Nós somos chamados a buscarmos a nossa satisfação em Deus e não no consumismo. A nossa alegria, a nossa satisfação deve estar em Deus, não no lazer, não em qualquer outra coisa que busque roubar o lugar de Deus nos nossos corações. É assim que somos chamados para vivermos. É assim que iremos influenciar a nossa cultura. Mas, para encerrarmos, o que fazer quando somos seduzidos pela cultura pecaminosa? O que fazermos quando nos damos conta de que estamos vivendo como o mundo? Qual a postura a ser tomada? Juízes, capítulo 16. Juízes capítulo 16. Sansão é traído por Dalila. No versículo 21, diz que os filisteus pegaram ele, furaram os olhos, raparam o cabelo da sua cabeça, colocaram ele para empurrar um moinho. E no versículo 23, a partir do versículo 23, há a narrativa da morte de Sansão. Diz que o templo de Dagom, a casa, estava cheia de homens e mulheres. E no versículo 28 nós lemos: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita e em uma com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que matara na sua vida. Sansão faz aqui o que o povo não tinha feito. O que ele faz? Ele clama a Deus. O que Deus está dizendo por meio deste texto, Ele está dizendo: vocês foram chamados para serem diferentes. E quando vocês se amoldarem à cultura pecaminosa, clamem, clamem, peçam misericórdia. Não se conforme com essa situação. Clamem, tenham fé. E nós temos um exemplo diferente daquele povo. Nós temos um exemplo perfeito, que é Cristo Jesus. Sansão é um exemplo negativo do que não deve ser feito. Jesus é um exemplo positivo. O texto diz, referente à vida de Jesus: convinha que ele fosse santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Ele era puro, a despeito da impureza de Sansão. Ele era totalmente dedicado ao Pai. A sua vontade era fazer a vontade do Pai, que o enviou. Diferente de Sansão, que raspou a sua cabeça, que deixou se levar por Dalila e teve o seu cabelo raspado, que era símbolo da sua dedicação a Deus. Jesus é um exemplo de negação. Negou a si mesmo, pois ele diz: eu não vim para ser servido, mas para entregar a minha vida em resgate de muitos. E ele diz: maior é o que serve. Eis o nosso exemplo perfeito, Cristo Jesus.
E quando percebermos, quando o Espírito Santo nos mostrar que estamos nos amoldando à cultura pecaminosa, devemos nos lembrar do exemplo de Cristo Jesus, pois nós fomos chamados para sermos a imagem de Cristo Jesus. É o que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Paulo afirma: versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eis o nosso exemplo, Cristo Jesus. Devemos manter os nossos olhos fitos nele, o autor e consumador da nossa fé. Devemos clamar a ele quando formos seduzidos pela cultura pecaminosa deste mundo. Max Lucado tem uma frase muito interessante: Deus o ama como você é, mas ele se recusa a deixá-lo como está. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Ele quer que o caráter de Jesus seja forjado em você. Deus quer que você diga como Paulo, sem hipocrisia nenhuma: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Oremos. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos mostra que devemos ter uma postura diferente diante de uma sociedade pecaminosa. Obrigado a Deus, pois hoje o Senhor nos disse claramente que requer de nós pureza em uma sociedade promíscua. Que o Senhor requer que nós busquemos satisfação em Ti e não nos ídolos que são fabricados pelo mundo. O Senhor nos mostrou, Pai, que nós devemos ser totalmente dedicados a Ti, ó Deus. E a Tua graça também, expressa em Tua palavra, nos mostra que quando nós somos seduzidos pela cultura que fomos chamados a influenciar, devemos clamar a Ti. Devemos olhar para o exemplo perfeito que é Cristo Jesus. Devemos pedir com os corações contritos ao Senhor, para que o caráter de Cristo Jesus seja forjado em nós, para que vivamos como o Senhor requer de nós, porque fomos chamados para a santificação e não para a impureza. Fomos chamados na eternidade para sermos a imagem de Cristo Jesus. E, ó Deus, que nós nos coloquemos submissos diante de Ti, diante da Tua vontade, para que possamos andar em retidão e de uma forma que honre o Teu nome, ó Deus, pois para isto fomos chamados. Grave a Tua palavra em nossos corações e que a vivamos. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.